Olá, boa tarde. Você viu aí? Nós já estamos no ar. Começou mais uma edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET, para toda Rio Preto, e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades, digamos, do Brasil e do mundo também, por que não? Esse programa também é transmitido ao vivo pelo Facebook. Entrando no Facebook, acessando a página da TV Rio Preto, você não apenas assiste o nosso programa, mas participa do nosso programa. Pode interagir conosco, enviando perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazendo críticas, observações, metendo pau, o que você quiser fazer. E, aliás, sempre a gente incentiva você a fazer isso, a interagir conosco no Opinião Cidade. Muito obrigado, esteja sempre acompanhando a gente aqui no Opinião Cidade. Nós estamos iniciando o programa, recebendo hoje no estúdio aqui a Daniela Camargo, que é trainer e diretora executiva do Enneagrama. Nós vamos explicar o que é Enneagrama, porque nós vamos falar de carreiras profissionais, de modos de vida, enfim, de aperfeiçoamento de carreiras profissionais, de buscas de ferramentas que possam ajudar a alavancar as carreiras das pessoas. E a Daniela vai falar sobre isso. Daniela, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Que bom que você veio aqui conversar sobre um assunto tão relevante, tão importante como esse. Eu tenho a impressão que é muito relevante para todo mundo, mas especialmente para os jovens. Eu tenho a impressão que os jovens, sobretudo aquele jovem com 17, 18 anos de idade, ainda com a maturidade não sedimentada, né, já tem que, de repente, se ver diante da perspectiva de escolher uma profissão pelo resto da vida, e não apenas escolher uma pelo resto da vida, mas renunciar a todas as outras que ele poderia escolher. Esse é um problema. Mas você estava me dizendo que o Instituto Enneagrama tem também alunos de muitas outras idades, pessoas que chegaram lá, não gosto dessa expressão, não, na terceira idade, mas na boa idade. Na boa idade, na maturidade, na verdade, o que interessa é isso, né? Que bacana que seja assim. Fala um pouquinho sobre isso, sobre o que é o Enneagrama. Sim. O Enneagrama, ele é uma formação em gestão emocional que nos dá a habilidade de entender um pouco mais os funcionamentos e mecanismos do ser humano de uma forma geral. Começando a conhecer um pouco mais como é o meu funcionamento. Nem a gente estava falando com relação aos jovens e essa pressão de escolher uma profissão. Nessa idade, que a gente fala dos 16 aos 19 anos, são os principais desafios que nós temos, né, quando nós chegamos, né? Então, quando eu tenho a capacidade de fazer uma formação, que eu começo a entender como eu funciono, quais os meus talentos, as habilidades naturais que eu tenho como direcionar isso para uma carreira onde eu vou somar a minha missão de vida, que são os meus talentos, com a missão da profissão. E aí eu posso ter produtividade, qualidade de vida. Enquanto eu não conheço isso, normalmente, como nós estávamos falando, eu posso ser levado pela profissão que os meus pais têm, ou a profissão que o mercado hoje em dia melhor indica. Que é muito comum hoje em dia, né? Hoje em dia não, já faz tempo que é assim, né? As pessoas, de certa forma, influenciam ou tentam influenciar os filhos, e nem sempre é uma solução a mais adequada, né? Isso. E é um desafio, porque às vezes eu faço a formação e como eu não tenho uma habilidade natural para isso, e se de repente eu não fizer algo que desenvolva isso, eu passo a ser um profissional que tenho dificuldade de pôr em prática o conhecimento adquirido. Ou se não, eu termino a faculdade, guardo o diploma e não exerço a área. Vai fazer outra coisa, né? Exato. Ou outra coisa, ou depois tem que tentar um outro curso profissional, outra graduação, às vezes até superior, por não ter gostado da primeira, né? Quer dizer, faltou um pouco de orientação nisso. Sim. Né? Exato. E até porque, por falta de conhecimento, né? As pessoas não sabem que existe hoje cursos que nos dão a capacidade de entender os nossos talentos básicos. Aquilo que eu faria de forma mais natural, aquilo a qual eu conseguiria colocar o meu coração, a minha energia. A gente desconfia, de certa forma, que a gente tem lá um talento para isso ou aquilo, né? Mas é bom que você tenha certeza a respeito disso, né? Eu digo que a gente se conhece pouco. A gente estava conversando agora há pouco que quando surgiu a capacidade de gravarmos a nossa voz e mandarmos mensagem através do WhatsApp, vídeos, quando nós ouvimos a nossa voz, ouvemos a nossa imagem, assim, isso sou eu? Essa voz é minha? Então, se alguns mecanismos que têm a ver com o externo nós desconhecemos, imagina o que há interno. Eu digo que quando a gente não se conhece, a gente desenvolve uma ampla capacidade de justificar as nossas ações. Nossa, mas por que você agiu dessa forma? Mas você não viu o que ele fez comigo? Você não viu a forma que ele falou? Então, hoje, como você disse, eu tenho profissionais de várias idades, em várias fases de carreira. E quando a gente olha para o mercado hoje de trabalho, a gente vê que um dos desafios é retenção de talentos, contratações assertivas, motivar os profissionais que hoje estão comigo. E o Enneagrama traz luz a isso.
me ensina e me traz a compreensão de quem você é, dos seus talentos, das suas principais habilidades, daquilo que são seus desafios, como é que eu trabalho, como eu remanejo e utilizo a sua principal habilidade em determinados setores que tem a ver com você, como eu te motivo, qual que é a tua motivação básica, o teu desejo e busca dentro daquilo que você é. Eu digo que a gente passa a ser mais assertivo na comunicação, assertivo nas contratações e, ao mesmo tempo, a gente passa a ter compaixão pelo outro. Porque eu começo a entender que aquela forma que a pessoa se expressa, que às vezes me irrita, não tem a ver com um desafio. Ela não quer me desafiar e nem me afrontar. Às vezes ela está só se defendendo de uma reação que eu tive com relação a ela. Pode ser, isso acontece com muita frequência, Sim. né? A gente diz que uma das coisas é que intenção e ação são duas coisas diferentes. Às vezes a minha intenção é a melhor possível, mas a forma que eu levei essa intenção à ação, de certa forma, invadiu o outro e ele está se defendendo. Aquela velha história, tem várias maneiras de se dizer não, né? Sim. Pode ter não, tem várias maneiras, né? Sim. Isso é importante. Mas você começou a nossa conversa aqui falando sobre inteligência emocional, coisa assim. O que é inteligência emocional? Então, inteligência Porque emocional... logo de cara fez essa pergunta para você aqui. Falei assim, tem a ver com, como é que eu falei? Com dedução, com alguma coisa assim? Intuição. É. Na verdade, nós, quando temos inteligência emocional, é quando nós temos a habilidade de entender as minhas emoções, saber gerir ela nos ambientes a qual eu frequento, conseguir entender as emoções que você tem e gerir as suas emoções nas relações. Mas com base no conhecimento, não na intuição, né? Exatamente. Intuitivamente, nós temos algumas habilidades. Nem todas vão poder ser baseadas na intuição, porque a minha intuição é a partir daquilo que eu sou, a sua é outra. Então, às vezes, a minha intuição não se encaixa na sua. E aí a gente atrita. Eu digo que quando a gente não entende como se comunicam com o outro, eu te invado e você retrai e reage. Eu digo que hoje nós estamos vivendo, Rei, na era da inteligência social. Em 1995, quando Daniel Goleman lançou o livro A Inteligência Emocional, que se trouxe luz à necessidade de desenvolver habilidades de se relacionar e conviver, começou-se a falar um pouco mais da parte comportamental. Porque antigamente a gente disse que tinha a era da inteligência, que era a quantidade de conhecimento que eu tinha na área. Agora não é só mais isso. Eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter a habilidade de gerir as minhas emoções e a dos outros. E na era da inteligência social eu tenho que ter a habilidade de me tornar referência naquela área que eu pratico. Né? Inteligência social é saber utilizar seu network e fazer as pessoas se interligarem e a partir daí gerarem negócios ou relações, relacionamentos e se tornar referência. Saber se vender, saber vender a própria imagem, saber fazer valer a assertiva de que a primeira impressão é a que fica, né? Não sei se é verdade ou não, mas normalmente é importante essa primeira impressão, né? Sim. Daniela? Às vezes a primeira impressão pode nos trair. Sim. Né? Porque pode nos impedir de conhecer melhor aquela pessoa. E muitas vezes isso acontece, né? Sim, é o mais comum. Nossa, faz tempo que eu tenho amizade com você, mas não gostava muito de você. As pessoas falam isso às vezes uma para outra, né? Sim, com o passar do tempo eu te conheço. Aí você vai quebrando esse gelo aí. Cria um ponto comum entre nós. A partir desse esse ponto comum que nós temos, eu me abro e me desarmo para conhecer você melhor. Daniela, nós já falamos aqui de jovens, já falamos de pessoas mais experientes, etc. Para quem os cursos do Enneagrama são mais eficientes, mais adequados, mais necessários no momento da vida, por exemplo? Para todos, né? Imagino que sim. Eu estou vendo que sim já, porque eu imagino que sim. Mas fala um pouco sobre isso, sobre essas idades, em que momento o curso pode ser mais útil para isso e para aquilo? Fala um pouco sobre isso. Bom, eu digo assim, olha, eu estou dentro de um trabalho. E eu tenho percebido que o mundo, a sociedade e qualquer área de atividade tem evoluído muito rapidamente. Eu digo que quando eu não invisto num curso que eu possa entender um pouco mais, ampliar, me motivar, me autotrabalhar, eu começo a ser limado pelo mercado. E dali a pouco eu me encontro desgastado. Então, qualquer área, qualquer fase de idade, eu tenho mais nas minhas turmas, com mais frequência, profissionais que estão em processos de gestão de pessoas, supervisores, gerentes, proprietários, diretores, porque eu digo que hoje, independente da área de atividade que exerçamos, independente do produto, o maior desafio é lidar com pessoas. Sim. Né? Então, sejam essas pessoas clientes, fornecedores, funcionários, subalternos, enfim. Qualquer um. Eu digo que a pecinha
dentro da engrenagem das relações que tem a ver com pessoas é o desafio. Então, a busca por um curso de autoconhecimento, como é o Enneagrama, me ajuda a entender como eu potencializo em você aquilo que você tem para que eu possa alcançar a produtividade necessária naquilo que você se propõe fazer, sendo que você se sinta motivado, você se sinta feliz, né? Porque a gente diz que nós temos... não somos felizes o tempo todo, nós temos picos de felicidade a partir do momento que eu faço aquilo que me traz uma satisfação interna. Pois é, fazer o que a gente gosta chega a ser um atalho para a felicidade, não é? Exato. Porque o trabalho deixa de ser trabalho, vira lazer, enfim. Sim. Isso é verdade, né? Sim. Eu digo que a minha vida pessoal, por exemplo, mudou muito de 7 anos para cá. Porque eu sou trainer do Instituto Enneagrama, mas eu nunca me parei, sou trainer e sou a pessoa que sabe tudo e agora parei aqui. Eu faço coach, eu já fiz PNL, eu fiz especialização específicas em neurolinguística, formações de bases haitianas que têm a ver com a base do processo dentro do Instituto Enneagrama. Se eu parasse, como é que eu poderia oferecer o que existe de melhor dentro do meu produto com habilidade em sala de aula? E olha que nós temos profissionais hoje, grandes profissionais, que correm o risco de serem esquecidos e terem desafios nas suas relações profissionais porque pararam de buscar no mercado. Acham que já chegou, já sei tudo, já sei definir, já sei desenvolver e ter resultados. Acho que a melhor lição é saber que nunca vai saber, né? Nunca vai estar nesse ponto, né? Essa é a questão. Essa é a questão. É estar aberto para ver as mudanças e inovações. Inovações na sua área, habilidades comportamentais, habilidades de negociação, as inovações de neurociência, as múltiplas inteligências. Então, a gente tem um mercado hoje vasto que traz uma quantidade grande de informação para desenvolvimento. Dani, legal. Você já deu a entender aqui para a gente que, às vezes, o problema maior de uma presidência, de um grande gestor de uma empresa, por exemplo, é uma pecinha, para usar a pecinha, que fica localizada entre a cadeira do presidente e a mesa do presidente, né? E quanto tempo as pessoas que se submetem aos cursos do Enneagrama, por exemplo, são cursos que tem duração rápida, né? Sim, nós temos a formação de Enneagrama, são 2 meses, são 8 encontros que ocorrem uma vez por semana, à noite, em Rio Preto, de segunda, terças e quartas, né? Turmas de segunda, ou turmas de terça ou de quarta, das 19 às 22h30, na Galeria de Artes da Norma Vilar. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, sobre endereço, localizar o endereço da Norma, que aliás, também é mais uma dica, é um lugar fantástico para se ir, né? Porque acho que ajuda o aprendizado ali, a absorção do conhecimento ali nesse lugar. É um espaço bem sensorial, né? Nos ajuda a abrir um pouco e estar mais atento ao conhecimento. Sem dúvida. Mas então a pessoa aí, no caso, um gestor que esteja tendo problemas na gestão com o pessoal, que é o grande problema da maioria das pessoas hoje, quanto tempo depois de estar iniciando num curso desse, ele vai começar a sentir a existência de resultados, Daniela? Na verdade, ele precisa terminar, ele precisa concluir, porque ele precisa primeiro enxergar um pouco sobre essas 9 emoções que existem nele, entender os seus comportamentos, entender que às vezes o desafio na relação com o profissional não está no profissional, pode estar nele, e fazer um trabalho pessoal. Então, eu digo sempre que a partir da 6ª, 7ª sessão, que nós temos 8, eu começo a fazer todo um trabalho com relação ao que eu sou e o que as pessoas são. É até bom que as pessoas também tenham exatamente essa dimensão, né? Tem que andar um pouquinho, avançar um pouquinho. As pessoas, não basta as pessoas terem iniciativa, né? Diz um amigo meu que precisa ter também acabativa, né? Sim, então, exato. Essa é uma frase essencial. Sim. Às vezes as pessoas, nós dizemos que tem pessoas que chegam, assistem a primeira sessão e já querem saber assim, o que eu posso pôr em prática amanhã? Né? Que eu posso ter resultado amanhã? Existe essa possibilidade? Existe. Mas como você está assimilando o conhecimento agora, você pode cometer um erro. Então, aguarde, que eu digo que é um processo que tem começo, meio e fim. O resultado que você define na primeira sessão que você quer alcançar, nós vamos te guiando para que você chegue no final atingindo o seu objetivo. Bom, você estava dizendo que os cursos, as aulas são ministradas uma vez por semana, não é isso? Isso. Na Galeria da Norma Vilar, que fica ali, eu não vou saber o nome da rua, tem endereço aqui, mas eu acho que eu vou saber fácil. Você pegando aquela ruazinha do lado do Habib's, isso. Você vai reto ali você chega numa das esquinas acima ali, fica à direita, fica a Galeria da Norma Vilar, que aliás é um espaço, como a gente já disse, muito legal. Eu já até comentei com a Norma outro dia que de vez em quando eu passo lá só para tomar um cafezinho com ela e conversar um pouco com ela, é muito legal. Além de que ela é uma pessoa fantástica, né? Ela é muito agradável. E as pessoas vão certamente gostar do espaço ali.
Dani, e as pessoas que quiserem, então, ter maiores informações a respeito disso, aonde podem obter essas informações sobre o Enneagrama? Eu queria que você falasse um pouco também sobre a presença do Enneagrama em Rio Preto, há quanto tempo, Sim. E sobre a presença do Enneagrama no Brasil, né? Estou vendo aqui que sim. ele tem quase que uma presença nacional, não é isso? Sim, exato. O Instituto Enneagrama está no Brasil já em quase todos os estados, em mais de 40 cidades. Em São José do Rio Preto nós estamos há 4 anos, estamos indo para a 31ª turma. Nós temos em Rio Preto uma região pessoas sedentas por autoconhecimento e desenvolvimento em termos de produtividade. Por isso que nós temos uma cidade que está entre as melhores para se morar e para se trabalhar, né? Eu creio que tem a ver com a população e a busca da população. Você mais tinha perguntado? A presença do Enneagrama no Brasil, você já falou, né? Isso. Aqui há 4 anos. E onde as pessoas podem obter informações sobre os cursos? Através de que meio? Isso, nós temos o site que é www.enneagrama.com.br. Temos a página do Instituto Enneagrama São José do Rio Preto no Facebook, onde as pessoas também poderão obter informação. E no site do Enneagrama nós temos as datas das turmas, telefone de contato, e-mail para receber informação. Estamos disponíveis para te ajudar a avaliar se é essa busca que está ligada ao teu momento de vida. Tá certo. Eu vou mostrar aqui, Daniela, o símbolo do Enneagrama, né? Sim. Será que dá para ver daqui? Vou mostrar rapidinho. Ele está pequenininho aqui na capa do prospecto aqui, mas é esse símbolo aqui, Adolfo, esse símbolo aqui embaixo. Só para a gente mostrar, vou pedir para a Daniela fazer a gentileza de nos explicar o significado aqui desse símbolo, Sim. Daniela. A palavra Enneagrama, Enéas, é uma palavra grega, né? Que significa figura de 9 pontas. Então, esse símbolo é um símbolo processual e tudo que é processo contínuo pode ser explicado através do símbolo do Enneagrama. E nós utilizamos ele dentro do Instituto Enneagrama para falar um pouco a respeito de comportamento humano, para trabalhar desenvolvimento profissional e pessoal, vendo a vertente de conhecer-se, trabalhar pontos de estresse, neutralização do que é em excesso. Então, o símbolo nos possibilita trabalhar todas as questões das 9 emoções humanas e as personalidades em si. E isso é trabalhado, quer dizer, nós falamos bastante aqui sobre questão profissional, etc., mas às vezes as pessoas têm outros problemas, né? Eu diria, por exemplo, outro dia mesmo, eu mesmo me senti assim, injusto com uma pessoa depois de ter respondido mal a ela me irritei com qualquer motivo e falei, qualquer bobagem, para depois pedir desculpa, é claro. Mas e aí? Dá para resolver isso também nos ensinamentos? Isso chega a ser objeto de estudo? Sabe uma coisa que eu digo? Eu digo que a partir do momento que eu conheço o Enneagrama e eu conheço a minha personalidade, é como se instaurasse dentro de mim um semáforo. E toda vez que eu estou indo do amarelo para o vermelho, eu tenho a consciência e eu posso ter a possibilidade de retroagir. Porque normalmente, quando eu não me conheço, o impulso me leva à ação. Mas se em todo caso o impulso for primeiro, eu tenho ali, dentro do conteúdo do Enneagrama, que movimentos eu faço para voltar atrás, para me redimir, para ficar bem comigo. Porque às vezes... Ficar bem consigo próprio talvez seja o mais importante, né? É o mais importante, porque a gente diz que dentro daquilo que nós somos, se nós não temos equilíbrio, nós começamos a somatizar. E aí nós adoecemos. A maioria das doenças psicossomáticas que hoje existem é porque nós não nos conhecemos e nos permitimos a passar muito tempo no estresse. Daniela, um dos pontos em que, uma das tarefas em que o ser humano certamente é testado é a presença dele no trânsito. As pessoas mudam radicalmente no trânsito. Da água para o vinho, do vinho para a água, sei lá, o que é pior, ele muda para pior. Por que acontece isso? E isso tem a ver com esses estudos, quer dizer, isso pode ajudar também as pessoas também nesse ponto. É interessante que eu digo que, independente da personalidade a qual eu me encontro dentro do Enneagrama, se eu estou no estresse, isso vai refletir em ambientes como é o trânsito. Eu vou ficar mais impaciente, aquilo que normalmente não me irritaria começa a me irritar, eu começo a utilizar a buzina, coisa que eu não utilizava antes. Aliás, o pessoal gosta muito de utilizar a buzina, né? Sim, temos região que isso é marca registrada, né? Exato. Puxa vida, a questão do trânsito é exemplar em relação a isso, porque as pessoas mudam muito. A gente tinha antigamente um desenho que mostrava a figura do Pateta, que ele era calmo, complacente, a hora que ele pegava a direção, ele transformava. Exatamente. Então eu digo que isso tem muito a ver com os nossos movimentos de Dr. estresse. Jekyll e Mr. Hyde, o médico e o monstro, né? O motorista e o monstro. Né? Isso acontece muito. Eu acho que serve até de balizador para que eu possa me perceber estando em estresse.
Porque quando o trânsito, qualquer coisa no trânsito começa a me incomodar de uma forma que anteriormente não me incomodava, tem alguma coisa fora de mim, dentro de mim, que está desajustado, que eu preciso parar e refletir. Nós estamos muito, Rei, no automatismo. Sem dúvida. E esse automatismo me impede de me perceber. Você está num semáforo, por exemplo. Às vezes a pessoa que está na tua frente demora 1 segundo, não mais que isso, 1 segundo para sair, o semáforo abriu, você, se não tomar cuidado, já mete a mão na buzina. É isso. A minha paciência está zerada. E aí eu passo muito tempo nesse aspecto, porque aí eu começo a adoecer. Dá para resolver, então, com ensinamentos desse tipo, ou tem que resolver com ansiolíticos ou coisa parecida? Eu digo que, na verdade, os ansiolíticos são paliativos. Porque se eu não sei a fonte, eu não cuido da fonte, quando eu paro o ansiolítico, eu volto a ter o mesmo problema depois de um tempo. Então, dá sim, o autoconhecer-se traz a chave para que eu possa ter equilíbrio nessas questões. Gente, como é importante isso? Quer dizer, se você não consegue se conhecer numa atitude quase que primitiva, numa atitude básica, como, por exemplo, estar dirigindo um carro automaticamente, porque a gente faz tudo automático no carro, né? Quando você aprende a dirigir, você passa da primeira para a segunda, raciocinando, agora eu vou engatar a segunda, depois de algum tempo já não. E também xingar as pessoas parece que é assim, parece que é automático também, né? Tem acontecido, às vezes, de nós estarmos no supermercado com a cabeça tão no automático que as pessoas que nós conhecemos passam por nós e a gente não vê. E às vezes alguém pensa assim, você viu que fulano passou ali? Ou fulano diz, você não está me enxergando, eu estou aqui. Então a gente às vezes está tão na mente com as questões que nós temos, dentro daquilo que nós somos, que nós não percebemos aquilo que é pequenininho, que pode nos trazer o prazer da vida. Chame do que quiser, né? Ansiedade, Sim, qualquer coisa, mas enfim, as pessoas têm esses problemas. E é bom saber que um curso, por exemplo, um ensinamento voltado para o mundo corporativo, para o mundo profissional das pessoas, podem servir também e vão servir também para as questões pessoais dessa pessoa. Né? Isso aqui é muito interessante, bacana, viu? É porque, Rei, nós somos um só. Isso. Né? Não tem eu como eu me dividir. E eu, exato. Quando eu busco o equilíbrio daquilo que eu sou, eu vou fluir em ambas as áreas. E assim com a pessoa que, por exemplo, exacerba em alguns momentos. Por exemplo, tem algumas pessoas num ambiente profissional agem de um jeito, no trânsito de outro, como eu já disse, por exemplo, num campo de futebol de outro. Chega a ser agressivo, qualquer coisa assim. Tem havido casos de coisas lamentáveis no futebol, etc., por causa disso. Né? Quer dizer, as pessoas realmente primeiro elas não se conhecem mesmo, né? E essa é a questão. Eu digo que tem personalidades que acumulam uma quantidade muito grande de energia. E aí, se eu não coloco isso para fora em termos de esporte, evasão de energia, eu vou pôr nas minhas relações. Então, se eu conheço o meu mecanismo e eu sei como é que eu ponho para fora essa energia e onde, eu não corro o risco de massacrar o outro a partir do momento que eu perco o meu controle. Então, quando eu me conheço, eu sei exatamente onde é que eu desloco energia, como eu controlo, como eu retenho, como eu vou me comunicar de uma forma que você compreenda o que eu quero dizer. Porque a gente diz que o desafio no ambiente corporativo, que as pessoas dizem, eu não sei o que acontece, eu digo A, a pessoa entende B, eu peço X, ela entende Y. Isso é um problema sim, né? As pessoas às vezes não se entendem mesmo, não se fazem entender, né? Sim, então existe dentro do Enneagrama a capacidade de eu entender como você entende a comunicação. Então como é que eu vou delegar uma função assertiva para você? De que forma que eu te acompanho, que eu faço a delegação e faço um acompanhamento sem te levar para aquilo que existe pior em você, fazendo com que você ofereça o que existe de melhor em você e se sinta satisfeito. Daniela, legal. Muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando. E sempre acontece isso. Toda vez que o assunto é muito bom, o tempo acaba rapidinho. Sim, flui. Flui, é isso mesmo. Eu queria agradecer muito a sua presença, reafirmar o convite às pessoas que se estiverem interessadas em conhecer mais, entrar no site, né, do Instituto Enneagrama e... É www.ienneagrama.com.br. Bacana. Ali tem todas as informações, inclusive datas de próximos cursos, exato, etc. Isso aqui é as muito cidades legal. Onde nós estamos. Bacana. Muito obrigado, viu, Rei? Volte sempre para a gente continuar conversando sobre assuntos desse tipo, que isso é muito legal. Será um prazer. E muito obrigado a você também que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.